Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, 80% das mulheres em idade fértil possuem miomas uterinos. Em 2023, os miomas foram a principal causa de afastamento de mulheres do trabalho, afetando mais de 40 mil mulheres, conforme dados do Ministério da Previdência Social. Aproveitando o mês de julho dedicado à conscientização sobre o tema, vamos aproveitar para descobrir por que tantas mulheres sofrem com essa doença. Eu sou Camila Lima e este é o Fala Doutora, reportagem multimídia produzida pela Rede Tribuna. E hoje estamos recebendo a doutora Karen Rossi, ginecologista, especializada em endometriose e miomas e vice-presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Espírito Santo. Prazer, doutora. Muito obrigada, Camila, pelo convite, para a gente falar sobre um tema tão relevante e tão impactante na qualidade de vida das mulheres. Eu acho que a dúvida que muitas têm, doutora, é como que os miomas se formam, E principalmente onde que eles costumam se localizar. O mioma é um tumor benigno, que tem origem através de fibras musculares da parede uterina, e do estroma, dos vasos em volta dessas fibras musculares. E ele pode se localizar, imagine você o útero como uma pera, Ele pode se localizar na casca dessa pera, na parte branca da pera ou na semente. Então, quando ele localiza na semente, ele é um mioma submucoso. Quando ele está na parte branca, ele é intramural. E quando ele está na casca, ele é subseroso. E cada um deles tem alguns sintomas específicos. O submucoso gera muito sangramento na mulher, pode até dificultar a fertilidade dessa mulher e também causar dor. Submucoso, casca. Mas a característica principal dele é sangramento volumoso. O intramural, ele fica no recheio do útero, e ele pode também se desenvolver e distorcer um pouco a parede do útero, E o tumor que é por fora do útero, que é o subseroso, ele geralmente pode comprimir a bexiga, comprimir o reto, deixar essa mulher mais constipada, E também tendo vontade de urinar várias vezes com pouca urina dentro da bexiga. Ele afeta de diversas formas. Exatamente. Uma mulher pode ter ele nessas 3 localidades? Sim. Geralmente, os miomas, eles podem ser únicos, mas a grande maioria das mulheres, eles são múltiplos e podem estar em várias localizações do útero ao mesmo tempo. Então, não é incomum uma mulher ser portadora, por exemplo, de 10 miomas, de 15 miomas. Aproveitando esse gancho que a senhora está falando, recentemente a gente teve o caso, da apresentadora Cariúcha, que precisou retirar 17 miomas. E foi até falado que um era maior do que o próprio útero. É Isso. incomum? Não é tão incomum. Os miomas, eles podem crescer de volume porque eles dependem de hormônios femininos. De estrogênio e de progesterona, eles têm receptor para esses hormônios. E a mulher, no período entre a primeira menstruação e a última menstruação, ela produz muitos hormônios no ovário. E isso podem ser alimentos para o crescimento dos miomas. Então, gradativamente, com o passar dos anos, eles podem aumentar o volume, e chegar a ter o tamanho maior do que o útero. Nossa. Existe relação entre estilo de vida e a sua formação, doutora? Eu já vi falando que excesso de carne vermelha, deficiência de vitamina D, é verdade? Podem contribuir para a formação? Sim. O estilo de vida, ele contribui para a formação das doenças ginecológicas dependentes de hormônios, que são elas, a endometriose, a adenomiose, o mioma, a síndrome de ovário policístico. Então, se você é uma mulher sedentária, se você está acima do peso, não faz uma suplementação de vitaminas, que são antioxidantes importantes, que fazem parte do metabolismo, com certeza há uma tendência ao aumento do estímulo hormonal para o crescimento desses miomas, que são tumores benignos, dependentes de hormônio. Eu vi que um estudo já até relacionou passar muitas horas sentada com
o aumento desse risco. É isso que a senhora fala da questão do sedentarismo, né? Sim, existe esse trabalho, esse que foi publicado, ele estudou mais ou menos, se não me engano, entre 4 a 6 mil mulheres com úteros e estudou, assim, as mulheres que ficavam sentadas 2 horas, de 4 a 6 horas, mais do que 6 horas, e observaram que as mulheres sedentárias, elas tinham uma prevalência maior dos miomas. Tá? E aí existem várias hipóteses para isso, né? Uma delas é justamente que as mulheres também elas têm mais gordura com transformação hormonal na própria pele, tá? Existem enzimas que aumentam a produção hormonal de estrogênio e de progesterona, estimulando esse mioma. Outra causa é quando você também fica muito tempo sentada, a sua drenagem venosa ela é comprometida dos membros inferiores. E se você tiver um mioma muito grande na pelve, funciona como bloqueio para a drenagem dessas veias. E aí o útero fica mais congesto, os miomas ficam mais congestos, com mais vasos. Então, tudo isso colabora. E além disso, uma mulher sedentária, ela não tem uma produção de energia suficiente nas suas mitocôndrias. E o metabolismo celular fica de uma forma mais lenta. Então, tudo isso ajuda ao crescimento desses tumores. Por que a gente citou, né, no início, 80% das mulheres? Por que tantas mulheres? É justamente por conta do nosso hormônio, doutor, ou é mais pelo nosso estilo de vida? Sim, na verdade, são doenças que afetam as mulheres no período que elas mais produzem hormônios. Porque a gente nasce uma quantidade de óvulos e todo mês nós produzimos estrogênio e progesterona, certo? Então, assim, as doenças relacionadas a isso são muito estimuladas quando essa mulher não tem práticas adequadas de atividade física, de um sono regular, tá? Porque os hormônios, eles comandam o funcionamento do nosso organismo, tá? Desde a tireoide, a hipófise, né? E os próprios hormônios produzidos nos ovários, na suprarrenal, eles têm que estar em equilíbrio. Quando há um desequilíbrio das substâncias produzidas por ele, esses pequenos tumores podem aflorar. A doença de endometriose pode crescer, né? E outras mais. Existe uma porcentagem de quantas mulheres podem apresentar esses sintomas? Todas que têm mioma vão ter sintomas ou pode não ter sintomas? 20% das mulheres podem ser portadoras de miomas e não ter sintomas nenhum. E serem descobertas somente, né, quando elas vão falecendo e fazem algum estudo de necrópsia, você identificar miomas lá, ou quando fazem algum exame de ultrassom e descobrem que tem miomas. Eles podem ser assintomáticos. E chama a atenção que os miomas assintomáticos, que não crescem rapidamente, não precisam ser tratados, tá? Pode ficar lá quietinho. Pode ficar quietinho. Uma coisa também que a apresentadora Cariúcha teve foi uma hemorragia muito intensa, né? Toda mulher que tem mioma corre esse risco de hemorragia ou só se ele tiver nessa localização que a senhora explicou aí no início? Mioma, ele distorce. Quando ele é submucoso, a chance de ter hemorragia é muito maior. Tá? Mas mesmo quando ele está no recheio do útero, que ele é intramural, ele também dificulta esse retorno venoso e pode sim, no meio do ciclo, depois da mulher menstruar, às vezes ela está fazendo uma atividade corriqueira, ela pode ter um sangramento abrupto e o mioma geralmente é a causa, tá? Uma dúvida comum entre quem tem mioma, eles podem virar câncer? Então, é muito raro isso, tá? O mioma, quando ele cresce muito, pode faltar um pouquinho de sangue dentro dele formar um líquido, chama degeneração. Mas existe uma degeneração que a gente chama de sarcomatosa, que é quando o mioma, ele não é um mioma, um tumor benigno, ele é um sarcoma desde o início, que é o tumor maligno do útero, e que às vezes pode confundir no diagnóstico, né, por imagem desses tumores. Então, para a gente diferenciar aí, tem que ter um exame aprofundado. Sim. Não é só saber que é o mioma e deixar para lá. É preciso acompanhar, né, Sim, doutora? Quem tem mioma precisa acompanhar. Exato. Ele deve ser acompanhado, né? Não necessariamente precisa fazer ultrassonografias endovaginais todos os anos, mas geralmente a gente deve acompanhar mais precocemente, a cada 2 anos, para ver se ele vem aumentando. E quando você vai fazer um tratamento cirúrgico, é importante que você peça uma ressonância magnética da pelve,
para fazer a cartografia dos miomas, como se fosse o mapa de miomas dessa mulher. Você estava falando aí do diagnóstico, quais os exames, né, para fazer e a gente saber que tem o mioma? Sim. O principal exame, primeiro, é a anamnese, a conversa com o paciente. Então, se o paciente tem dificuldade para engravidar, tem sangramento muito forte no período menstrual, tá? E tem dor pélvica, você pode sim pensar em mioma, principalmente se ela estiver nessa faixa etária mais jovem. Aí você vai solicitar uma ultrassonografia, fazer o exame ginecológico e solicitar. A ultrassonografia é um exame de custo baixo, fácil realização e que faz um diagnóstico bem importante da presença do mioma. Mas é a ressonância que dá muitas características, detalhes, a distância do mioma da parte de dentro do útero, da parte de fora, a relação com outros órgãos e a própria degeneração, que é o risco de ser um sarcoma ou outro tumor proliferativo. Você também falou do ovário policístico. Muitas confundem, né? Mioma, ovário policístico. Qual é a diferença entre os dois, doutora? Na verdade, eles são bem diferentes, né? A única semelhança é que os dois são dependentes para o desenvolvimento de alterações hormonais. Né? A mulher com ovário policístico, ela tem um aumento da androgenização, da testosterona livre, da testosterona no próprio ovário. Então, geralmente, ela tem acne, ela é mais gordinha, tem queda de cabelo, pele oleosa, manchas na pele. E as mulheres com miomas, a semelhança é que eles têm receptor para esses hormônios, estrogênio e progesterona, mas eles não causam nada disso na pele, tá? Entendi. Mulheres na menopausa ainda podem sofrer com mioma, doutora? Sim. As mulheres, elas podem entrar na menopausa e ter os seus miomas até calcificados, ficarem quietinhos lá e não ter nenhuma outra preocupação. Mas eles também podem continuar crescendo e ser até motivos para uma esterectomia, que é a retirada do útero. Você falou de atrapalhar a gestação, os miomas, né? Sim. Tem porcentagem também de quantas mulheres que podem sofrer, porque hoje tem tantas doenças, né, como a senhora falou, endometriose, miomas, enfim, que o mioma pode vir a atrapalhar a gestação? Tem uma porcentagem que vocês conseguem fazer de quantas mulheres que não conseguem engravidar por isso? Sim, tem uma porcentagem de infertilidade relacionada ao mioma, fica em torno aí de 10%, tá, das causas, dos miomas que se relacionam com infertilidade, mas não é o mais comum, tá? Não é o mais comum, principalmente quando o mioma é submucoso, por dentro da cavidade onde vai ficar o bebê, porque ele pode funcionar como uma barreira para o espermatozoide subir, né? Ou até dificultar a implantação do embrião e funcionar até com aumentar as taxas de abortamento, né? De trabalho de parto prematuro. Então, é importante tratar, assim, esse mioma quando ele atrapalha a gravidez. Você falou que nem todo mioma vai crescer, certo? Às vezes ele pode ficar lá, pequenininho, quietinho, só acompanhar. Mas quando que a cirurgia é necessária? Cresceu já é necessário? Porque hoje a gente vê muito, né? Até retirada de útero. Quando que chega nesse estágio? Não é obrigatório. Se o mioma cresce, não causa sintomas, não causa sangramento, nem alterações urinárias, nem intestinais, e a mulher não quer engravidar, se ele cresce, você pode acompanhar. E a própria ressonância, e junto com o ultrassom, ela pode dizer se ele tem características de sarcoma, que é aquele tumor que é maligno, ou de mioma. Então, não é obrigatório você intervir nele só por ele estar crescendo, a não ser que ele cresça muito rápido, que ele esteja causando sintomas. Aí você pode fazer uma cirurgia para retirada somente de miomas, que chama miomectomia, tá? Ou cirurgias para retirar o útero. Mas não é o primeiro tratamento de escolha, tá? Entendi. Só que também não existe tratamento clínico para mioma, remédio para secar mioma. Não existe. Existe para diminuir o mioma, né? Pré-operatório. Os anticoncepcionais, os hormônios que a gente usa para melhorar o sangramento causado por mioma. Sintomas. Sim, mas eles não vão fazer o mioma desaparecer. Tá? Você só consegue desaparecer com o seu mioma retirando ele. E ainda assim corre o risco de voltar se você não retira o útero. Sim, sempre há a possibilidade de novos miomas voltarem a crescer. Doutora, você está falando da cirurgia, quais são os tipos que podem ser feitos?
Então, hoje a cirurgia para o tratamento dos miomas, ela pode ser feita por corte, que a gente chama de laparotomia, pode ser feita por vídeo e pode ser feita por vídeo com a ajuda do robô. Né? As vantagens da cirurgia por vídeo, que é a laparoscopia ou a laparoscopia com robô, é que as pacientes retornam mais rápido ao trabalho, mais rápido à atividade física, tem menos infecção, menos dor. E a tecnologia com o robô predispõe a você fazer uma cirurgia mais precisa, com uma energia melhor e com a sutura do útero mais rápida e muitas vezes com bastante segurança. Porque essa mulher, quando ela retira os miomas, ela pode vir a querer gestar depois. Entendi. E o útero vai crescer, vai ficar grande. Então, é importante que no local que retirou o mioma tenha uma sutura adequada. Entendi. Então, hoje a gente tem essas opções, além do que também diminui o risco, né, de sangramento, de complicações, né, doutora? Exatamente. Riscos de infecções, porque se você tem um corte grande, o risco de bactérias é muito maior. Se você tem só um furinho e consegue resolver grandes miomas por furinhos, é muito melhor para a mulher que volta à sua atividade habitual mais rápido. Hoje a gente tem tido também adolescentes com mioma ou isso é mais comum em mulheres adultas, jovens adultos ou mulheres? É comum mais em mulheres adultas jovens, tá? Mas a gente tem pacientes muito próximas da primeira menstruação que logo já desenvolvem múltiplos miomas, principalmente as mulheres da raça negra. Ah, é mais comum? É mais comum múltiplos miomas na raça negra. Entendi. Doutora, para a gente finalizar aí, deixa pra gente algumas dicas. É possível prevenir estilo de vida? Fala pra gente o que a gente pode fazer para tentar minimizar o aparecimento de miomas, os sintomas. Fala. Assim, são praticamente 3 dicas. Todas nós, mulheres, temos que nos preocupar com o estilo de vida hoje, né? Em qualquer faixa etária. Alimentação sem alimentos processados, né? Porque eles têm muitos hormônios, muitos disruptores, que acabam estimulando. Que estimulam a atividade física, um sono tranquilo, tá? E aí então, tá a nossa dificuldade, né? Exatamente, porque a nossa, né, a mulher está sempre envolvida em várias atividades no dia a dia. A segunda coisa, se você tem um sangramento uterino anormal, mais do que 2 a 5 dias, com muito fluxo, ou um sangramento no meio do mês, procure seu ginecologista, porque não é normal. Principalmente se ele vem associado a cólicas ou algumas alterações hormonais, como acne, queda de cabelo, procure o seu ginecologista. E o terceiro, né, é ser para evitar, se você já tem um mioma, quer evitar o crescimento, ter o estilo de vida adequado, também procurar o ginecologista e fazer um exame de acompanhamento, um ultrassom, visto que é um tumor maligno, benigno, não há necessidade de você se preocupar em ter que retirar o útero, porque ele não vai te causar problema em 20% das vezes, tá? Em 80% dá sintomas, e aí sim a gente vai fazer algum tipo de procedimento. Então tá bom, doutora, muito obrigada, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada a você. Este foi o Fala Doutora e esta entrevista está disponível nas versões impressa e digital de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.